Críticos da Lava Jato são favoritos para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski no STF. Confira a lista. Vamos ver aqui essa reportagem do Luiz Vassalo. A atuação nos casos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nas disputas empresariais dão a Cristiano Zanin precedentes jurídicos para que podem ser usados como triunfos pelo advogado em uma eventual indicação ao Supremo Tribunal Federal. Na Lava Jato não faltam advogados que exploraram um caminho usado pelo defensor petista para conseguir decisões com o fim de trancar ações contra outros réus. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, citou, por exemplo, nulidades que beneficiaram Lula para conseguir a anulação da sua própria ação penal por corrupção e Caixa 2. No direito empresarial, também há precedentes que robustecem o currículo de Zanin. No entanto, com 22 anos de carreira, além de ser visto como um candidato jovem, o advogado de Lula não tem o mesmo estofo acadêmico que outros adversários relevantes nessa disputa. Alguns deles gostam de certa proximidade com Lula ou, no mínimo, apoio de juristas ligados ao presidente. Olha aí o ministro Ricardo Lewandowski. O Estadão apurou que, politicamente, Zanin tem o privilégio de contato direto com o presidente. Zanin já recusou ministérios, mas deu nas entrelinhas um recado a Lula que aceitaria ser considerado para os tribunais ao dizer que não assumiria uma pasta, mas que pretendia continuar atuando no sistema de justiça. Já outros candidatos enviam sinais ao petista por meio de terceiros. Primeiro-ministro a deixar a vaga aberta, Ricardo Lewandowski será ouvido pelo presidente a respeito de sua sucessão. O Estadão apurou que ele não deve patrocinar um nome abertamente, mas vai definir um perfil. O critério primordial é que seja um jurista que não tenha medo de adotar posições opostas à maioria dos colegas e até mesmo vistas como impopulares aos olhos da opinião pública, em casos de grande repercussão. O currículo acadêmico também pesará nessa decisão. Ó, o Cristiano Zanin, o advogado do Lula. Ligados ao presidente, os advogados do Grupo Prerrogativas também querem ser ouvidos. Fazem parte dele criminalistas que atuaram na Operação Lava Jato e o coordenador Marco Aurélio de Carvalho, que foi setorial jurídico do PT, hoje amigo próximo do Lula. O Estadão apurou que não há um consenso sobre nomes e nem sobre como será a abordagem a Lula, com atuação de peso em universidades de direito. Em maior longevidade na carreira, 2 juristas ligados ao Prerrogativas estão na briga pela vaga. Além de Zanin, vejam os outros cotados para a vaga do STF. Pedro Serrano. Falar uma aspas minha, tá, gente? O Serrano já me adiantou que está realmente disposto a disputar essa vaga. Obrigado, Sandra Araújo. Parabéns pela sua dedicação. Um beijão para você. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. E não esqueçam de mandar os superchats. Professor de Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da PUC, Pedro Serrano é um dos destaques da lista. Também crítico ferrenho da Operação Lava Jato, Serrano é autor de livros sobre a espetacularização do Poder Judiciário e a respeito do autoritarismo da justiça no processo penal. Atualmente ele é sócio da banca da Ward Advogados. Trata-se de um escritório grande em São Paulo que abriga um quadro societário de personagens como o ex-diretor-geral da PF, Leandro de Aiello, e o ex-CGU, Valmir Simão. Serrano também tem proximidade com Lula, além e durante a campanha, promoveu jantares em sua casa com o petista, Alckmin e também outros advogados. Lênio Streck na lista, vocês viram aqui, inclusive, nesta Folha Democrata, uma entrevista muito boa que nós fizemos com o Lênio. Na lista também está Lênio Streck, de 67 anos, procurador de justiça aposentado, professor de hermenêutica e direito constitucional. De perfil garantista, também ligado ao Prerrogativas, grupo de advogados que despontou criticando a Lava Jato, ostenta o currículo de mais peso do ponto de vista acadêmico. Autor de 60 livros, é um dos mais citados acadêmicos em direito constitucional do país. Na condição de amigos Cury, amigo da corte, Lênio foi um dos advogados no julgamento que derrubou a prisão após segunda instância em 2020. Entre os beneficiários estava Lula, então preso pela Lava Jato. Lênio falou com a gente esses dias. Tribunais não existem para disputar popularidade, disse Lênio durante sustentação oral. A Constituição é um remédio contra maiorias. Eu vim como amigo da corte pedir que essa corte faça a coisa certa. O que é fazer a coisa certa? É julgar com responsabilidade política, sem politizar o direito. É uma tarefa muito difícil. O Supremo tem uma responsabilidade moral de dizer sim e não quando necessário. O Lênio é um cara que ele traz também dentro do bojo da educação jurídica a necessidade da gente ter uma educação antifascista. E a educação antifascista significa seguir
a Constituição e interpretá-la da melhor forma. O Lênio, ele diz isso, eu falo isso porque eu faço lives semanais com ele, com o Pedro Serrano, eu conheço o perfil dos dois, e são dois grandes nomes, de fato, que a gente pode ter aí no direito constitucional para, de fato, representar o Supremo e representar muito bem o Supremo, na verdade. Estamos com 130 curtidas, gente, vamos lá, vamos chegar em 200 curtidas e faltam R$25 para a gente fechar bem essa live. Manuel Carlos de Almeida Neto, ex-secretário-geral do TSE e do STF nas gestões de Lewandowski. O advogado Manuel Carlos de Almeida Neto também está no páreo. Ele foi professor da USP até 2022 e autor de diversos livros, o mais recente sobre as constituições brasileiras, que tem o pós-fácil do ministro. Conheceu o ministro ainda como aluno de Direito e foi convidado por Lewandowski para o STF logo quando assumiu uma cadeira na corte. Atualmente, ele é o diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Aos 43 anos, é o mais jovem dos candidatos, mestre pela Universidade Federal da Bahia e doutor e pós-doutor em Direito Constitucional pela USP. Além desses nomes, há sempre ministros do Superior Tribunal de Justiça que concorrem por fora para pegar o elevador para o STF. Alguns disputam vagas para a Corte, momentos depois de assumir uma cadeira no STJ e ficam em eterna campanha. Há, inclusive, ministros disputando padrinhos no STF a fim de se cacifarem para as próximas vagas. Perfil de próximos ministros dependerá da coalizão no Senado, afirmam cientistas políticos. Cientistas políticos afirmam que as indicações de Lula ao Supremo Tribunal Federal dependerão da coalizão formada pelo governo no Senado, responsável por endossar ou não a escolha do presidente. O cenário de mais vagas em disputa pode beneficiar o governo na escolha de um ministro mais próximo ou alinhado aos interesses do Planalto. Doutor em ciência política e estudioso da relação entre presidentes e ministros do Supremo Tribunal Federal, José Mário Vanderlei Gomes Neto afirma que o governo terá que se certificar se há na base de apoio do governo no Senado votos suficientes para aprovar o nome escolhido e quais os movimentos que a coalizão deverá fazer para obter a votação. Professor de Ciência Política da Universidade Federal do Pernambuco, Leon Vitor Queiroz, de Queiroz, menciona estudos que mostram que o presidente só consegue nomear alguém muito próximo quando há mais vagas em disputa e que a coalizão do governo no Senado atenua essas preferências. Eles divergem, no entanto, a respeito da questão ética em torno da indicação de um advogado pessoal pelo presidente. José Mário diz não ver problema ético e político. O ex-ministro Marco Aurélio de Mello é primo do Fernando Collor de Mello e foi ministro que sempre atuou com independência e conforme seus ideais. Está institucionalmente fixado nas regras do jogo previstas na Constituição. Já Leon Vitor de Queiroz afirma que seria um erro muito grande, pois transcenderia a questão de afinidade política e de geração de consensos e entraria para uma afinidade pessoal. José Mário é autor de estudos sobre a relação entre os partidos de presidentes e ministros indicados em julgamentos de questões constitucionais. Ele conclui que não existe imaginado alinhamento direto entre o indicado e o partido indicante, existindo, na verdade, um alto grau de independência decisória dos ministros do STF. O professor afirma que a escolha dos nomes de acordo com o alinhamento político é algo usual, mesmo em outras democracias como os Estados Unidos. É a consequência dos ciclos democráticos ser no futuro controlado por alguém indicado pela oposição quando antes estava no poder. José Mário lembra, por exemplo, dos ministros Joaquim Barbosa, que foi duro no julgamento do Mensalão, apesar de indicado por Lula, ou mesmo Dias Toffoli, que era advogado do PT e também foi indicado pelo presidente, foi o mais alinhado a Bolsonaro, somente atrás de Nunes Marques e André Mendonça na corte. O Toffoli foi uma grande decepção. Recentemente, a Corte aprovou alterações regimentais relevantes que limitam a atuação individual dos ministros e as possibilidades de pedidos de vista para adiar julgamentos, reduzindo os possíveis impactos negativos de ministros diretamente alinhados com o executivo, recém-possados ou que possam ser indicados no futuro, ressalta o especialista. O que eu acho que vai acontecer, gente? Eu acho, é um pouco o que eu gostaria que acontecesse, mas eu acho realmente que vai acontecer, que o Serrano ou o Lênio serão indicados para a primeira vaga do Lewandowski. Não acho que o jurista próximo do Lewandowski vai ser nomeado. E aí a segunda indicação ele vai reservar para o Zanin, porque seria um desgaste muito grande para começo de governo
ele colocar o advogado direto dele, o advogado que o defendeu na Lava Jato, mas eu acredito que o Zanin será premiado de alguma forma, o que é justo, gente. O Zanin fez um ótimo trabalho e ele merece, na verdade, chegar nesse tipo de patamar. Vamos então ver, tem um corte aqui do Serrano falando que ele coloca o nome dele à disposição, ele falou em primeira mão para a gente lá no DCM, e eu queria mostrar para vocês aqui, porque o nome dele já estava ventilado pela Folha de São Paulo há muito tempo. Você esqueceu de uma pergunta, desculpa, você esqueceu de uma pergunta importante. Qual? E o que eu defendo para ministro da STF, Pedro Serrano, gostaria de ouvir, eu estou aqui nos bastidores, mas gostaria de ouvir se ele é a favor ou contra. Não, deixa eu te falar, eu quero falar seriamente, assim, eu vou pôr meu nome à disposição do presidente do governo para o STF. Acho que resolvi participar desse troço, porque para depois não Furo falar... do DCM, gente, furo do DCM, o DCM apoia, né? Não, Pedro Zambaro? Até para depois não vir aquele papo, não tinha nome, não, tem nome sim, o meu está aí. Então é isso, mas eu não sei o que vai dar, obviamente. Qualquer escolha que o presidente fizer certamente é boa, né?